Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Amém. Gente, eu queria convidar aqui um pastor que tem uma família de sucesso. Amém? Pastor Ricardo Vasconcelos. Amém. Pastor Ricardo vai trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos levantar um clamor pela vida do pastor, pedindo a Deus para que possa realmente usá-lo. Tenho certeza que foi para isso que Ele o trouxe aqui. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai Santo, pela vida do pastor Ricardo e por cada vida que está aqui nesta noite, Pai Santo. Nós pedimos a Ti que o Senhor possa estar derramando da Tua unção nesta hora sobre a vida do Teu servo e que ele possa falar, Pai Santo, somente aquilo que o Senhor colocou no seu coração, aquilo que o Senhor preparou, Senhor Deus, para que nós pudéssemos ouvir, para que os nossos corações sejam transformados, para que as nossas vidas, os nossos casamentos, as nossas famílias sejam transformadas através da Tua palavra, da Tua mensagem. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, tudo na bênção. Que bom estar com vocês aqui, glória a Deus. Milagre, né, com toda essa situação. Deus é bom. Eu estava marcado de estar ontem à noite lá em Goiânia. Pode tirar, por favor, obrigado. E teve que cancelar, né, por causa dessa situação. A gente foi para Curitiba, ficou uma semana lá, era para pregar todas as noites lá, ministrar em vários lugares. Acabou que a gente teve que fazer gravação, porque lá o toque de recolher era às 20 horas. Então a gente só podia fazer à tarde a gravação para transmitir à noite. Então assim, uma coisa, mas graças a Deus que deu certo aqui, que não fecharam, né, mais, não proibiram mais, e nós estamos aqui, glória a Deus, e vai ser uma noite abençoada, especial. Queridos, eu sou casado, a minha esposa não veio, está tendo uma série de aulas na igreja. Eu não sei, para falar a verdade, nem o que é. Não sei se é para novos membros, eu não sei. Mas um dos pastores que ia dar aula, a mãe entubou ontem, eu acho. Aí acabou que precisou, a minha esposa e a minha filha também, ela ia dar aula e faleceu um pastor lá no São Luís Maranhão. E a minha filha pregou lá algumas vezes, ficou amiga da família, e as filhas do pastor pediram para ela ir para lá. E aí ela foi quinta-feira para lá, ficar com eles lá uns dias, pregar na igreja, e vai voltar só na segunda. Então esse desmonte aí das coisas acabou tendo que fazer ela ir ministrar lá hoje. Então ela está lá na igreja, ministrando, mas deu certo de eu estar aqui, e eu creio que vai ser bênção. Sou casado há 27 anos, sou pai de 4 filhos, a Maísa tem 25, que é a que está viajando, pastora já, tem viajado vários lugares do Brasil, fora, ministrando para jovens, filhos de pastores. A Maísa é uma bênção, prega muito bem. A Bianca também já é pastora, tem 23 anos, é a pastora de jovens da igreja, ela que lidera os jovens, cuida dos jovens. Depois vem o Ricardinho com 20 anos, hoje ele é o gerente do nosso ministério Família de Sucesso, e administra as minhas finanças lá. Na verdade, tudo que é de banco, pagamento, toda parte financeira pessoal da minha casa e do ministério, é ele que gerencia, ele que cuida. E tem o Josué, de 15 anos, que joga videogame direitinho, tá? Na fase boa de jogar lá videogame, curtir a vida, mas o garotão tá envolvido na igreja, tá na mesa de som, tá nas escalas. O Josué tá com 1,96 m, calçando 46, com 15 anos, acabou de passar na peneira lá do Clube Vizinhança, de onde saiu o Oscar Schmidt, está jogando basquete. Menino é uma bênção, toda a nossa família está na igreja, envolvida, graças a Deus, todo mundo servindo a Jesus. Além da igreja local, a gente tem o Ministério Família de Sucesso, que é um ministério que tem abençoado o corpo de Cristo nessa área. A gente trouxe alguns livros que vão estar aí hoje à disposição de vocês. Eu não vou falar todos, você depois pode ir lá ver todos os livros que tem lá, mas eu trouxe alguns. Aqui todo mundo é casado ou tem noivo também? Aqui são só casais casados, né? Só casados. Quem aqui tem filhos que não são casados ainda? Deixa eu ver, filhos que não são casados.
Pronto, quero indicar para você levar para o seu filho esse livro aqui, ó. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar. Quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, 3 namoros acabaram na mesma noite, aleluia, né? Melhor terminar namoro do que terminar o quê, gente? Casamento. Então esse livrinho aqui tem, mas eu tenho muita história, muito testemunho de gente que leu, ou o pai e a mãe deu para ler, e a pessoa repensou, considerou, e para ter certeza que é de Deus, obrigado, querido, ou acabar com um relacionamento que não é de Deus, né? Então esse livrinho vai estar lá à disposição. E quem é casado, pastor? Pelo amor de Deus, não leia esse livro de jeito nenhum, que para você não tem mais jeito, né? Então só dá para quem não casou ainda. Divórcio e novo casamento. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, se você conhece alguém que está pensando em separar, ou conhece alguém que está pensando em casar de novo, esse é o livro para a pessoa. Você que é líder, pastor, lê para saber o que a Bíblia fala sobre divórcio e novo casamento. Abrindo o jogo sobre sexo, a gente rasga o verbo sobre a questão do sexo no casamento para cristãos, tá bom? Então aqui a gente fala sobre amantes na Bíblia, o que é o orgasmo para ele e para ela, do que ele gosta, o que ela gosta, como desfrutar do prazer a dois, medicamentos que causam disfunções sexuais e as dúvidas mais frequentes, né? O pessoal sempre nos encontros de casais, quando abre para pergunta, manda lá, pastor, pode sexo oral, pode sexo anal? Todo crente quer saber. Aqui no livro a gente responde, se pode oral, anal, narigal, ovidal, todo tipo de sexo, tá bom? Tem até figurinha para te ajudar a entender. Esse livro vai estar lá à sua disposição. Quem tem filhos pequenos ou adolescentes? Deixa eu ver também. Meus filhos me tiram do sério. E agora, pastor, o que eu faço? Pastor do céu, meu filho está desobediente, minha filha não quer comer legume e verdura, meu filho não está querendo mais ir para a igreja, está desobedecendo, o que eu faço? Então, esse livro é para ajudar você na nossa experiência de criar 4 filhos e, principalmente nos princípios da palavra. Meus filhos me tiram do sério, e agora o que eu faço? E o último aqui, como vencer os 6 piores inimigos da família. A gente tem inimigos e aqui a gente denuncia quais são os piores inimigos da família. Então, como é que eles entram, como é que eles agem e como vencê-los, tá bom? Tem a maquininha de cartão, tem Pix, tem PicPay, parcela lá o valor que você precisar em 3, 4, 5 vezes sem juros. O material vai estar ali para servir vocês. Obrigado pelo convite, pela honra. Vamos abrir a nossa Bíblia, gente, em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, a partir do verso 16. Gênesis 29, 16, está aí no telão se você quiser acompanhar. Onde a Bíblia diz assim: Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Pode ir a gente vai até o 26, tá? Lia tinha os olhos tenros, baços, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a dê a outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, deu uma festa, mas quando a noite chegou, no outro dia, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Eu quero falar com vocês, gente, sobre como ter o casamento dos meus sonhos. Eu me casei e faço agora em outubro 28 anos de casado. Sou nascido e criado aqui em Brasília. Fui discipulado
na mesma igreja por anos. Lá namorei, noivei, casei, fui batizado, introduzido ao ministério, Igreja Batista Filadélfia do Guará, na época do pastor Dejaí da Silva Guerra. Nesse tempo lá, a gente, quando casou em outubro de 93, em janeiro de 94, o nosso pastor já nos desafiou a cuidar dos casais da igreja, porque lá era dividido, tinha casais de 0 a 10 anos e casais de 11 anos para frente. Então ele chamou a minha esposa para cuidar dos casais 1, que eram os casais mais jovens casados, e os casais 2 eram outro casal que cuidava. Então tem 26 anos que eu trabalho com casais e família, porque desde lá nunca mais a gente parou. O ministério depois foi crescendo e etc, mas a gente sempre, ou na igreja, ou na nossa igreja, ou viajando, ou pregando, ou trabalhando. O Ministério Família de Sucesso deve ter, eu nem sei, mas uns 16, 17 anos, mas tem 26 anos que eu trabalho com casais e família. Você me perguntar, pastor, o que acontece com todo mundo que casa? Eu não vou nem dizer a maioria, todo mundo que casa. A verdade é que todo mundo que casa se frustra com o casamento. É um fato. Não tem como você negar isso. O nível de frustração pode ser diferente. Tem gente que se frustra muito, tem gente que frustra pouco. Mas a frustração acontece. Por que vai acontecer? Porque você não vai encontrar no casamento tudo que você espera. É simples, né? Tudo que eu sonhei eu encontrei. Não. E outra coisa, é diferente o que nós sonhamos da realidade. Uma coisa é o que eu imagino. Uma coisa é o que eu penso que vai ser o casamento, que vai ser o sexo, que vai ser a convivência, que vai ser a vida financeira. Olha tanta coisa aí que eu já falei que já vai gerando. Uma coisa é a expectativa do que vai ser. O que eu idealizei. Outra coisa é o que a gente entra e vive no casamento. Então, é tipo assim, talvez alguém entrou, só como exemplo, esperando 10 coisas do casamento, encontrou 8, mas as 2 que não encontrou, gera uma frustração. Alguém entrou esperando 10 coisas do casamento e encontrou 2, 3, 4. A frustração é grande. O nível, eu concordo que é bem diferente, mas a frustração, ela existe no casamento por causa dessa grande diferença entre o sonho e a realidade. A gente vai pegar essa história do Jacó, já que ele casou com 2 mulheres, a gente vai fazer o seguinte: a Lia vai representar a realidade e a Raquel vai representar o sonho. E a gente já vê uma coisa muito interessante aqui nessa história. Por quê? Porque quando você lê aqui, você vê a Bíblia dizendo assim: a Lia tinha os olhos baços, tenros, aí põe assim, ó, vírgula, mas Raquel era bonita e atraente. Em outras palavras, a Lia era feia. A Lia era feia. E a Raquel era bonita. Outra coisa interessante sobre Raquel e Lia é o significado do nome delas. Por quê? Quando você vai ver o significado dos nomes, cada nome tem um significado. Minha filha mais velha, Maísa, é pérola, Bianca é branca, pura. Cada nome tem um significado. O nome Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. Esse é o significado, você pode procurar. E o nome Lia ou Leia significa vaca braba, vaca selvagem. Então, gente, o Jacó, ele se deu mal, ele se lascou, porque ele casou com uma mulher feia e braba. Quando você casa com uma mulher, ou com uma pessoa, melhor dizendo, né? Não só uma mulher, quando você casa com uma pessoa feia, mas gente boa, compensa, né? Você vai conviver com a pessoa pelo resto da vida, ela é legal, né? A beleza interior dá uma compensada. Quando você casa com uma pessoa braba, mais bonita, pelo menos você apanha da beleza, né? Agora, meu irmão, casar com uma pessoa feia e chata é de lascar. E essa foi a situação do Jacó. Para pra pensar na galera que namora, ou em você na época que você namorava. Você já viu que quem está namorando e noivo, especialmente dentro da igreja, que o versículo número 1 dos crentes solteiros é melhor casar do que viver abrasado, né? Tudo doido para casar, para fazer sexo, mal sabem eles. Deixa eles achar que vai ser de manhã, de tarde, de noite.
Então eles acham que vai ser assim e tal, e esse é o grande sonho deles, casar, porque é melhor casado que ver abrasado, e tal e tal. Você pode observar, quem está namorando e noivo, não para pensar no lado difícil do casamento. Nunca vi uma namorada, um namorado preocupado se, será que ela vai ter TPM? Como é que é a TPM dela? Como é que vai ser quando a gente casar? Vai ter dificuldade? A gente, quando está apaixonado, a gente só vê Raquel, tudo bonito, ovelha mansa, ovelha tranquila, vai ser lindo, a gente vai dormir de conchinha, ele vai me ouvir, a gente vai conversar, né? Vai ser... Ninguém pensa na louça que vai lavar no banheiro, acordar cedo, trabalhar, pagar conta. Ninguém vê o lado do momento que a pessoa fica nervosa, briga, discussão, dificuldade. Todo mundo só vê o lado Raquel, ninguém vê o lado Lia do negócio, que existe, né? Os momentos difíceis da vida. Então, essa situação, que é a diferença entre o sonho e a realidade, é que gera em muitas pessoas a dificuldade, a frustração do casamento. Pastor, o que eu tenho que fazer então para ter o casamento dos meus sonhos? Bom, como a gente está falando só com casados aqui, primeira coisa para ter o casamento dos sonhos é voltar a sonhar. Fala isso comigo, voltar a sonhar. Todo mundo sonhou um dia. Um dia todo mundo sonhou. Cada um de nós aqui teve uma época, pode ter sido ali adolescente, 10, 11, 12, 13, 14, 18 anos, não sei. Em algum momento você sonhou quando é que você ia casar, e você imaginou como é que seria essa pessoa, né? E eu queria te fazer uma pergunta, claro que você não vai responder alto, mas eu queria te perguntar para você lembrar, qual era o seu sonho? Quando você era garotão, quando você era nova, qual era o seu sonho? Talvez você diga assim, pastor, quando eu era menino, né, adolescente ou jovem, por exemplo, meu sonho era casar com a loira, meu sonho era casar com a morena, meu sonho era casar com a japonesa. Eu não sei, como é que você sonhava, por exemplo, com a mulher? Eu sei que a gente tinha um estereótipo, talvez até fruto de um filme, de uma atriz, de alguma coisa, mas a gente tinha um estereótipo na cabeça, mais ou menos, do tipo fisicamente de mulher que a gente gostaria, os homens, e a gente imaginou. Qual era o seu sonho? Talvez você, minha irmã, diga assim, pastor, quando eu era nova, eu sonhava em casar com um cara de academia, grande, bombado, musculoso, né, forte, e hoje você está aí ao lado de um urso de pelúcia, né? Porque é diferente o sonho da realidade. Talvez você sonhou com um ursinho de pelúcia, você está com um ursinho de pelúcia, mas sonhou com um cara de academia, você sonhou com alguém, talvez você sonhou com alguém alto, né? A minha filha, a Maísa mais velha, tem mais de 1,70 m. Papai, eu queria casar com um cara que pelo menos eu botasse salto e ele ficasse do mesmo tamanho. É o sonho dela. Eu não sei qual vai ser a realidade. Talvez você imaginou, poxa, como eu sou baixinho, eu também quero uma pessoa baixinha. Enfim, talvez você pensou em características físicas, né, dessa pessoa. Talvez você também pensou, eu pensei em características emocionais. Eu era um cara extremamente, antes de ser crente, violento, e etc, etc, etc. Então, quando eu me converti, Deus me mudou muito, mas o meu temperamento é esse. Então eu falei, eu tenho que casar com uma mulher mais calma, né, mais tranquila, porque senão vai dar problema. Então eu comecei a orar dizendo, Deus, me dá uma mulher tranquila, uma mulher paciente, uma mulher equilibrada para poder dar certo o negócio. Talvez você pensou, pastor, eu preciso casar com uma pessoa que fala, porque eu sou calado demais, ou calada, né? Se eu casar com outro que não fala, vai virar duas múmias em casa e não vai ter conversa. Ou o contrário, eu preciso casar com alguém que é mais calado. Talvez você pensou, a Bianca, por exemplo, minha filha Bianca, você sabe que a gente desenvolve mais áreas do cérebro, né? Então a minha Bibi é criativa, a Bibi é da arte, a Bibi tem esse lado do cérebro dela altamente desenvolvido. Aí o que acontece? A parte do lembrar tudo, fechar a porta, apagar a luz, não esquecer o celular, não vem junto com essa parte da criatividade tão grande. Então lá em casa, quando a gente vê o carro com a janela aberta, quando a gente vê que a porta não trancou, a gente sabe que é a Bibi. Ela falou, pai, eu não posso casar com uma pessoa igual a mim, né? Senão os dois vão chegar em casa, você trouxe a chave? Não, nem eu, e agora? Como é que faz, né? Esqueceu o celular, não abasteceu o carro. Então ela falou, eu tenho que casar com alguém antenado, que olha para trás, que lembra de pegar as coisas do avião, que não esquece o celular, que não esquece a chave, senão vai dar problema. Então, talvez você pensou na parte emocional, talvez você pensou na parte também, o quê? Espiritual. Minha esposa já era crente e falou, eu quero, além de um homem de Deus, eu quero casar com um pastor.
Foi uma exigência dela, né? Ela falou, Deus, eu vou esperar que o Senhor me mande um pastor. Ou talvez, não, era do louvor que eu queria, que eu pedi, pastor, bastava ser um crente de verdade, uma mulher, um homem de Deus. E talvez, como eu tenho encontrado, às vezes essa mensagem também cabe para noivos, eu tenho encontrado algumas pessoas dizendo, pastor, meu sonho é casar com uma pessoa rica. Já encontrei uns caras querendo casar com mulher rica. Eu quero casar com uma mulher rica, pastor. Eu quero andar com ela, viajar com ela, cuidar do dinheiro dela, né? Isso não é besta não, né? Ou talvez você, né, minha irmã? Não, pastor, meu sonho era, no caso de vocês aqui, era, né? Casar com um homem rico. Meu sonho era casar com um homem rico, ele não apareceu. E eu não sei qual era o seu sonho, porque eu estou vendo aqui a sua realidade. O sonho eu não sei qual era, né? Eu estava numa igreja de São Paulo e a mulher falou, pois eu quero casar, ela não era casada ainda, com um pobre mesmo, miserável. Quero passar a desgraceira junto, a goteira junto, não quero prosperar junto, cada um com seu sonho. Gente, eu não sei qual era o sonho de vocês, mas eu sei qual era o sonho do Jacó. E a Bíblia diz que se chamava Raquel e que ele trabalhou, olha que interessante, 7 anos e pareceram poucos dias. É só você lembrar de quando você namorava. Quando a gente estava sonhando, quando a gente estava apaixonado, o tempo com a pessoa perto de nós fazia o que, gente? Voava. Não é não? Você estava lá na porta da igreja, ou sentado num lugar, ou comendo, rapidamente o tempo voava, passava rápido demais. A gente, quando está apaixonado, noivo, namorando, a gente vê o tempo passar rápido, a conversa é rápida, tudo parece que anda muito rápido. Eu sei que tem gente aqui, pelo que eu estou vendo, que como eu é da época do orelhão. Né, orelhão. E ainda tem 2 fases, tem a turma que é da época do orelhão de ficha, e o outro de cartão. Eu peguei as 2, né? A época do de ficha, eu ainda achava melhor, porque do cartão fazia um barulhinho que dava agonia, oprimia, tipo, estava queimando rápido demais aquele negócio. Então, a gente ligava, era caro, não tinha telefone em casa, quando tinha a conta era cara, telefone era caro, e às vezes você ligava para a namorada e ficava o quê? Horas conversando, horas, como é que pode? E conversava, e o assunto não acabava, ou em casa, dando prejuízo para o pai e para a mãe, que meu pai queria me matar depois que via as contas, ou então na ficha, no orelhão para conversar, e além de passar muito tempo conversando, uns 10 ou 15 minutos, era só não desliga você. Desliga você, não, desliga você, vamos desligar junto, 1, 2, 3, você não desligou. E a gente conversava, e queria estar perto, e queria estar junto. E quando a gente está apaixonado, irmãos, o tempo voa. Outra coisa, por que ele trabalhou 7 anos e pareceram poucos dias? Porque o tempo passa rápido e porque quando a gente está apaixonado, tudo que a gente faz pelo outro não parece pesado. A gente quer agradar, época que a gente está apaixonado, a gente leva no aeroporto de madrugada, não está preocupado de estacionar ou parar o carro, desce, vai, não, para o carro, leva a mala, despacha a mala junto, vai lá no portão, não vai, volta logo, eu te amo, que horas que eu te busco daqui 3 dias, a gente não tem, a gente paga comida cara, não é não? Você chamou essa mulher para jantar com você, para comer fora, quem de vocês aqui chegou na mesa e falou assim, não pede nada caro não? Não faz isso. É época que a gente está apaixonado, a gente compra bombom, a gente se esforça para agradar, a gente se esforça para conquistar, e isso não parece o que, gente? Pesado. É a época que os homens têm a capacidade de tomar banho e escovar o dente todo dia. Não é? Os caras estão preocupados se estão magrinho demais, quer ficar forte, se está gordinho demais, quer emagrecer. É na adolescência, quando está querendo namorar, que o pessoal se cuida. É nessa fase que a mulherada também capricha, é maquiagem, é cabelo, mulherada põe cinta, põe sutiã que levanta tudo, né não? As mulheres de hoje, o pessoal mais antigo não, mas essas meninas de hoje põem um negócio chamado bundex, já viu? É um preenchimento que vem na calcinha que aumenta o bumbum das meninas. Elas estão usando isso, um monte de menino vai casar enganado. Eu estava num lugar esses tempos atrás, aí, até muitos anos atrás, eu sei que a menina colocou o bundex e o negócio saiu do lugar.
ficou torto assim. Como é que ela chega na irmã? Irmã, seu bumbum tá fora aí. Arruma ele. Então as meninas, os caras, tudo se preocupa, se arruma, toma banho, passa perfume. É a época que emagrece, é a época que está preocupado com o hálito. Já viu que quem está namorando não arrota e não peida? Já viu? Na época do namoro você não vê o cara, não vê. Todo mundo é entupido, todo mundo é maravilhoso. A gente se esforça, a gente faz serenata, a gente gasta dinheiro, a gente anda bonito, a gente faz tudo e não parece pesado. A gente faz porque quer fazer, dá vontade de fazer. Então, a mesma coisa aconteceu com Jacó. Ele trabalhou, como ele estava muito apaixonado, não foi pesado, e o tempo voou. Acabou os 7 anos, ele chegou no sogro e falou, ó, quero casar. Chegou o meu tempo, né? O sogro falou, beleza, fez uma festa, chamou um monte de gente. O Jacó está lá na festa. Em Israel demora 7 dias uma festa de casamento, não é igual aqui de horas. 7 dias comendo, bebendo, e come, bebe, dança, e come, bebe, dança. 7 dias, acabou os 7 dias, irmãos. Finalmente chegou a lua de mel, a noite de núpcias. Bom, o cara está esperando 7 anos e 7 dias para fazer sexo. Ele não entrou dentro da barraquinha lá, da tenda, e foi conversar, né? Pelo amor de Deus. O cara entrou, 7 anos e 7 dias, conferiu que era mulher e partiu para cima. Pensa numa noite de sexo, isso eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino que foi muito especial. Por quê, pastor? Porque a Lia não podia falar nada. Então o Jacó está lá com ela, está gostando, Raquel? Como ela não podia falar, senão ela ia se entregar, o que ela fazia? Né? E tá bom assim? Aumenta? E meu irmão, primeira noite, depois de esperar 7 anos e 7 dias, a mulher gemer a noite inteira, que maravilha, né não? E tá lá o Jacó na noite de núpcias, que maravilha, casei, alegria, dormiu, acordou. E quando ele olhou para o lado, que viu Satanás na cama dele, irmão. Meu Deus do céu, mas Jacó levou um susto tão grande, deu um pulo da cama, correu lá no Labão e foi reclamar, dizendo que ele tinha sido enganado, e por aí vai. Isso aconteceu com a gente também, irmãos. Mesma coisa. O que aconteceu com a gente? Olhamos alguém, gostamos de alguém, trabalhamos por essa pessoa, não foi 7 anos, pode ter sido 1 ano, 2 anos, 3 anos, meses, até mais. Você se esforçou, conquistou, casou e no outro dia, para mim e para você, pode não ser literalmente no outro dia. No outro dia pode ser uma semana depois, um mês depois, semanas ou meses depois, mas no outro dia, num futuro próximo, a gente de repente se depara com uma realidade que nos leva a levar um susto. Talvez até alguns literalmente no outro dia. Por quê? Porque tem a questão do sexo. Talvez você foi um dos que, ou das que fez uma expectativa sobre sexo e literalmente no outro dia você já descobriu que a realidade era bem diferente do que você sonhou. Talvez não. Talvez seu problema não foi nem na área sexual e nem literalmente no outro dia, e você teve uma lua de mel extraordinária, mas no outro dia, falando de dias, semanas ou meses, de repente aconteceu na sua casa uma novidade. Pastor do céu, casei e descobri depois de casada ou casado que, e aí vem, né, gente? Descobri que ele tem depressão, descobri que ela é bipolar, descobri que ele ou ela gasta mais do que ganha, descobri, pastor, que ele é bruto ou ela é muito nervosa, descobri, pastor, que... E aí vem as descobertas. Eu peguei um casal uma vez, e é um cara que até viaja o Brasil, canta, prega e tal, e eles gritaram socorro, pedindo ajuda, a gente foi ajudar esse casal. Numa das conversas, a esposa virou para mim e falou assim: pastor, sabe qual foi o problema?
eu conheci esse camarada no púlpito, cantando, pregando, ministrando, abençoando. Só que em casa ele não é crente. Em casa ele não é crente. Eu fiz uma expectativa, ela idealizou, ela sonhou um homem de Deus. Mas quando ela foi conviver, ela descobriu que ele não era tão crente como ela pensou. Ela falou: pastor, a gente está casado, eu não lembro quantos anos, eram muitos anos, já tinham filhos. Ela falou: cara, nunca esse homem fez uma oração aqui em casa. Nunca ele fez um culto doméstico. Nunca ele falou da Bíblia para os meus filhos. Chama meus filhos aqui para você ver se eles não sabem tudo de UFC e de time de futebol do meu marido. Mas nada de Deus. Se não sou eu, se não é a igreja, não tem. O sonho foi diferente da realidade. Um casal, e esse eu conheci desde antes de casar, eu era recém-casado, e eles estavam começando a namorar, da mesma igreja, e um dia eu estou lá com eles numa festa, em algum lugar, e eu estou conversando com o cara, e ele fala assim para mim: pastorzão, e a esposa dele é alegre, a esposa dele é uma mulher bonita, interessante, inteligente, e ela chega, ela fala, brinca, sabe aquele pessoal sanguíneo que agita a festa? Ele falou para mim: olha lá, cara, minha esposa, olha lá, ó, ela ri, ela fala e tal. E eu, claro, conheço ela há mais de, 20 anos. Pois é, o problema é que essa foi a mulher porque eu me apaixonei. Só que quando ela entra dentro de casa, ela é outra pessoa. Pensa numa mulher bruta. Pensa numa mulher estranha dentro de casa, pastor. Pensa numa mulher que parece que entra numa bolha. Pensa numa mulher que dentro de casa não é a mesma pessoa. Só que eu conheci ela na igreja, eu conheci ela na festa, eu conheci ela no acampamento, assim, ó, rindo, conversando, brincando. Só que dentro de casa ele falou para mim: pastor, se eu voltasse atrás, nunca teria me casado com ela. Porque é diferente o sonho da realidade. E aí, irmãos, a gente se casa, e quando o outro começa a mostrar coisas que realmente, na maioria das vezes, vai aparecer depois de casado, tanto a nível físico, quanto a nível emocional, quanto a nível espiritual, quanto a nível pessoal, características, temperamento, erros, traumas, problemas, e por aí vai. E você sabe do que eu estou falando, né? Cada um está imaginando ou vivendo aí. A gente, quando casa e no outro dia, de repente dá de cara com alguém gritando, com alguém mentindo, com alguém, e você vai descobrindo algumas coisas, você tem a mesma sensação que o Jacó teve. Qual foi a sensação do Jacó? Casei errado. Qual foi a sensação do Jacó? Fui enganado. Me enganaram. Fui enganado. E essa sensação, ela é horrível. Por quê? Porque quando os casais começam a descobrir essas coisas, ou mesmo que não sejam descobertas, mas sejam as coisas da vida, a briga, né, a discussão, a diferença, a luta financeira, o problema, seja lá qual for, às vezes não é entre eles, mas que está enfrentando, e a gente começa a passar por tudo isso, a gente entra num modo que eu chamo modo sobrevivência. E já não há mais sonho. Já não há mais aquela coisa assim: cara, eu vou ser feliz, eu vou ter uma família, nós vamos ser, né, um casal que vai viver um sonho, uma história de amor, uma felicidade. Não. Quando no outro dia a gente descobre que o sonho é diferente da realidade, a gente começa a empurrar o casamento, levar o casamento. E aí vai vivendo e vai tocando, tem momentos bons, mas a maioria é ruim. E a gente entra num modo sobrevivência e não num modo vida abundante, num modo de levar o casamento e não num modo de ter um casamento feliz e realizado. E esse modo de sobrevivência é horrível, esse modo de sobrevivência é perigoso, e esse modo de sobrevivência certamente vai levar mais cedo ou mais tarde para um divórcio. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje à noite, né? Deus providenciou esse encontro, manteve esse encontro, eu estou aqui milagrosamente, porque um final de semana, se eu não tivesse com pandemia, era quase impossível estar em Brasília, é quase impossível. Então estou aqui, glória a Deus. E aí, pastor? E aí é o seguinte: primeira coisa para quem quer ter um casamento dos sonhos, hoje à noite você vai ter que ter coragem de voltar a sonhar, porque sem sonho não tem como ter casamento dos sonhos. Segunda coisa, para ter casamento dos sonhos, você vai ter que assumir a responsabilidade. E agora eu quero que você olhe para o seu cônjuge, faz assim com o dedinho, faz cara de profeta,
e fala assim para ele e para ela, fala um para o outro assim: a responsabilidade, fala assim, é sua. Olha aqui para mim, gente. Vamos aqui no texto, porque às vezes a gente lê a Bíblia muito rápido e a gente conclui coisas que não são certas. Vamos aqui. O Jacó se apaixonou pela Raquel, falou com o sogro sobre casar com a Raquel, o sogro concordou, estabeleceu 7 anos de trabalho, ele disse tudo bem, a Bíblia diz que 7 anos para ele foram como poucos dias, não foi pesado e foi rápido. Depois ele casou e de repente ele acorda ao lado da Lia, outra mulher, a irmã mais velha, feia. Ele vai lá reclamar e diz: porque você me enganou, eu trabalhei pela Raquel, que é o meu sonho, e não pelo que está lá na minha cama comigo, né? Aí a gente olha e diz assim: poxa, o Labão enganou o Jacó, né? A culpa é do Labão. Então vamos ver qual foi a resposta do Labão. Isso aconteceu no verso 25, no verso 26 o Labão diz assim para o Jacó, preste atenção porque é o detalhe, verso 26, não se faz assim nesta terra, nesse lugar. Não se casa a mais nova sem primeiro ter casado a mais velha. O que é interessante sobre essa afirmação do Labão? No momento em que o Labão explica para o Jacó as leis do casamento daquele lugar, o Jacó faz o quê? Fica calado. Porque o Labão, ainda que tenha tido a malandragem, e ele teve, mas na verdade o Labão explicou para ele que não poderia dar a Raquel, porque as leis daquele lugar diziam: não se casa a mais nova, se não casou primeiro a mais velha. E o que o Jacó descobre? O Jacó descobre que ele não conhecia as leis do casamento daquele lugar. Eu já preguei algumas vezes no Japão, e uma vez lá conversando eu perguntei sobre isso. Eu não tinha nada a ver com essa mensagem, mas como é que é o divórcio, como é que é o negócio aqui e tal, e o cara estava me explicando: pastor, aqui no Japão, quando um casal vai se separar, eles vão lá para o juiz, e na verdade a mulher não fala nada, só o homem. Porque o juiz só pergunta para o homem. A primeira pergunta do juiz: você quer ficar com... Se tem filhos, né? Você quer ficar com os filhos? É ele que decide, não é nem o juiz nem a mulher. Se o marido disser quero, finalizou. Se o marido falar não quero, ele vai ficar com a esposa. A esposa podia dizer também não quero, mas não tem opção. Ele decide. Aí vem a segunda pergunta: você quer pagar pensão? Mas aí é o seguinte: se o cara disser que não quer pagar a pensão, aí ele fica proibido de ver os filhos. E se ele disser vou pagar a pensão, ok. Mas no Japão também, gente, o povo tem dinheiro demais. Lá a pista deles está zerada, eles não tem o que fazer, quebra de novo e faz de novo. Lá é incrível. Esse japonês aí é do Paraguai? Já morou no Japão? Você morou onde lá? Shizuoka, eu estive lá, Nagoya, Hamamatsu. Ah, legal. Então, aí lá os caras falando: pastor, tá vendo isso aqui, ó? Essa pista aqui? Eu acho que tem 1 ano que fez. Daqui a pouco eles quebram, faz tudo de novo. É um tapete, igual aqui. Maravilha, igualzinho. A capital do Brasil não tem nem um pouquinho de buraco, né? Aí o que acontece? Se a pessoa, se o marido não der pensão, o Estado paga uma ajuda de aluguel, uma ajuda de comida. Gente, lá o negócio é outra coisa. São leis diferentes, é outro mundo. Eu já fui para a Europa, já fui para os Estados Unidos, eu falo: gente, Japão é outra, e nada a ver com a Europa e Estados Unidos. É outro mundo, é maravilhoso. Eu amo lá e amo a comida. Aí o que acontece? Uma brasileira vai para lá, aí casa, tem filho, e resolve separar, e vai lá na corte japonesa achando que está onde? E que ela vai brigar, e que ela vai dizer que o pai dela tem dinheiro, que ela quer ficar com os meninos, né não? E se ela ficar de muita onda, vai acontecer o que com ela?
ainda vai presa. E por quê? Sabe o que ela vai dizer? Ai, meu Deus, eu não sabia. E esse é o nosso problema, irmãos. A gente casa, mas a gente não sabe como são ou quais são as leis do casamento. Que leis? Da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre casamento? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? O que tem que fazer? Quem inventou o casamento? Foi algum psicólogo? Psicanalista? Foi algum filósofo? Foi algum teólogo? Foi o seu professor de faculdade? Foi a sua professora de universidade? Foi a feminista? Foi o machista? Quem inventou o casamento, gente, foi Deus. E ele deixou na Bíblia como é que faz o casamento funcionar. Tem leis. Tem leis na Bíblia, para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou numa perspectiva bíblica cristã, porque eu estou dentro de uma igreja. Então, existem leis do casamento, mas nós não conhecemos as leis do casamento. Aí o que a gente faz? A mesma coisa que o Jacó. O casamento não está dando certo, o casamento não está feliz, o casamento não está bom, o casamento não está do jeito que eu pensava. Só que aí, quando não está dando certo, a gente arruma um culpado. Vamos arrumar um culpado para o problema. Não é a falta de conhecimento, que a Bíblia diz: o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Não conheço as leis do casamento. Eu vou citar para vocês algumas rapidinho, que não é o tema da mensagem, o propósito da mensagem, aliás. Mas vamos lá. A pessoa, ela põe a culpa em alguém, inclusive em Deus. Uma mulher me procurou uma vez e falou assim: pastor, eu queria só saber uma coisa. Falei: pois não. Ela falou: eu orei e eu jejuei. Por que Deus deixou eu casar com essa miséria? Em outras palavras, a culpa é de Deus. A culpa é do capeta. A culpa é do pastor. Uma irmã da minha igreja falou para mim, separou, ela não estava aguentando o marido e tal, mas quando estava no meio da crise, ela falou assim: a culpa é sua, pastor. Aí eu falei: eu? Ela falou: o senhor sabia que ele era assim e não me avisou. Falei: irmã, nunca fui casado com ele. Eu não sabia que ele era assim. Sabia, e depois botou no Facebook que a culpa era minha, que eu acobertei, que eu enganei. A gente tem que arrumar o quê? Um culpado. A gente é profissional nisso. Profissional em estar vivendo um problema, está mal espiritualmente. A culpa é de quem? É da igreja, é do pastor, é do louvor. A gente está com problema, a culpa é de quem? É do governo. Está com problema? É porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu fui violentada, porque eu fui estuprada, porque eu fui violentado. O que aconteceu? Fui abandonado. O que aconteceu? Sou branco, sou preto, sou baixo, sou alto, sou feio, sou nordestino, sou sulista, sou brasileiro. E a gente sempre está arrumando um culpado para o problema que a gente está vivendo. Irmãos, eu amo a Bíblia, quando ela diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para, se eu fizer isso, avançar para as que estão diante de mim. Pensa numa coisa que não deixa você avançar, é você ficar preso no passado. Quem aqui conhece a pastora Joyce Meyer? Deixa eu ver. A maioria, Joyce Meyer, famosa no mundo inteiro, nos 5 continentes, abençoa a África com toneladas de comida, bem casada, filhos de sucesso, mulher poderosa, mais famosa no meio gospel. Ela só foi estuprada, violentada pelo pai por 18 anos. 18 anos aquela mulher foi abusada sexualmente pelo próprio pai. E o que ela fez? Independente disso, ela se tornou uma mulher poderosa, uma mulher abençoadora, uma mulher rica, uma mulher vencedora. Por quê? Porque ela não ficou pegando isso e lambendo a ferida, porque eu fui sim, porque eu passei por isso, porque eu não tive pai, porque não sei o que. Não, ela pegou aquilo ali, deixou para trás e avançou para o que está diante dela. Então a gente tem que parar, irmãos, de ficar colocando a culpa nos outros. E um dos grandes segredos do sucesso na vida e no casamento é assumir a responsabilidade. Eu tenho que assumir a responsabilidade, eu tenho que ver qual é a minha parte. Por exemplo, leis do casamento. A Bíblia diz assim, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O que acontece? A mulherada não submete, bate de frente, desrespeita, disputa liderança, não aceita, entendeu? Segue essa porcaria do inferno chamado feminismo. Aí o casamento não presta e ela arruma quem? Um culpado.
Por quê? Porque também tem uma coisa, se você não colocou a culpa em Deus, nem no capeta, nem no sogro, nem no pastor, nem em ninguém, tem um que não escapa. Quem? O cônjuge. Porque se você sentar com um casal e falar assim, o que está acontecendo, minha filha? É ele, pastor. O que foi, guerreiro? É ela. E a gente fica, tá, mas eu quero saber o seguinte, antes de eu colocar a culpa no meu marido, na minha esposa, deixa eu te fazer uma pergunta, você está fazendo a sua parte? Eu vou falar de uma lei, seja submisso ao seu marido. Não aceito, não concordo, não concorda com a Bíblia? Não concorda com Deus? Não obedece, não submete, não entende que o homem é o cabeça? O que é submissão? Por acaso submissão significa que a mulher é inferior ao homem? Não. A mulher é incapaz? Não. A questão é que nós temos missões no casamento e a missão da mulher está debaixo da missão do homem. A questão é que o ideal é que a gente sempre chegue em acordo. Linda a lição do acordo, você deve ter feito, linda, mas existem momentos na vida em que não vai ter acordo. Existem momentos na vida que você vai orar, jejuar, perguntar, tomar conselho, e aí, o que você acha de vender a casa? Olha, eu acho melhor não. Por quê? Por causa de, é verdade, vamos chegar num acordo, não vamos vender. Mas eu quero fazer isso, mas eu não quero, mas eu não quero, vou orar. Orou, e aí, não mudou. Pastor, não mudou, nada mudou. E se chegou em algum momento que não é o ideal, mas acontece de não ter acordo, quando não há acordo, alguém nessa casa tem que ter a palavra final. E segundo as leis do casamento na Bíblia, a palavra final dentro de uma casa é do homem. É do homem. Mas a mulher não se submete, o casamento não presta, mas ela, no lugar de pensar, eu estou quebrando as leis do casamento, ela pensa o quê? A culpa é... E aí põe a culpa em alguém. E aí os homens estão ouvindo isso, estão como? Felizes, né? Eles não falam nada porque tem medo de apanhar. Mas eu sei que por dentro estão soltando fogos e dizendo, é isso aí, pastor, glória a Deus, amém. Que essa mulher rebelde minha ouça Jesus, fala com ela, né? Pelo amor de Deus, meu Deus, já valeu a pena ter vindo hoje à noite, glória. Amém, meu irmão, é verdade, não mudo nada do que eu falei, porque é a Bíblia que diz. E também submissão não é a mulher não ter voz, e não é o homem também abusar e dizer, levanta, mulher, levanta, agora senta, mulher, senta. Não é isso, né? Agora, do mesmo jeito que você recebeu essa palavra que a mulher tem que ser submissa e que a palavra final dentro de uma casa é do homem segundo Deus, eu quero que você receba a sua parte também, meu guerreirão. E a mesma Bíblia que diz para a mulher ser submissa ao marido, diz, marido, ame sua mulher. E qual é o problema? Eu nem vou entrar na possibilidade do homem não amar a esposa. Você ama a sua esposa. Qual é o problema então, pastor? Qual é o meu erro? Eu vou falar qual é o grande erro da maioria dos homens. É que o homem quer amar a esposa do seu jeito. E a Bíblia não dá opção para você amar a sua esposa do jeito que você quer. A Bíblia diz assim, ame a sua esposa, e já diz o como. Como Cristo amou a igreja. Não é amar do jeito que eu acho que tenho que amar. Eu tenho que amar do jeito que a Bíblia diz. E diz como Jesus amou a igreja. E como Jesus amou a igreja? Fácil, ele deu tudo pela igreja, inclusive a própria vida. Então Jesus deu tudo para a igreja, inclusive a vida. Aí a gente entra num ponto fácil. Qual é o ponto fácil? Irmãos, eu viajo o Brasil e o mundo. De vez em quando eu encontro, de vez em quando, mais ou menos para mais, né? Quase que de vez em sempre. Você encontra aí as mulheres reclamando de um monte de coisa que procede. Tipo, eu queria tanto, amor, que pelo menos uma vez no mês a gente saísse para jantar fora. Tá maluca? Não tem dinheiro, não. Ou então, almoçar fora onde? Na garagem? Mas sabe como é que é a vida de homem? Eu conheço, que eu sou homem, não é não? A gente sai na rua, pega um pastel, come um caldo de cana, vai jogar bola e ninguém joga bola de graça, é muito raro. Ou é goleiro, ou é o profissional, né? A maioria vai pagar, quando termina ali todo mundo racha um refri, racha alguma coisa, e quando você encontra um amigo, almoça com um amigo, e homem quando vai almoçar, ninguém fica dividindo, eu pago, aí deu 160, toma aqui 100, homem é assim, mulheres não, elas dividem a conta, se deu 62 centavos, elas pegam e começam a puxar moeda,
R$22,62 e coloca ali, né? Mas os caras não, os caras são machos para pagar almoço, são machos para jogar bola, são machos para comprar a camisa do time de R$100, R$150, são machos para pagar ingresso para ir na final não sei aonde, são machos para comer pastel, água e tudo, mas na hora que é para levar a mulher para comer fora, não leva. Na hora que é para trocar a roupa da mulher, não troca. O cara tá com Dudalina, Lacoste e a mulher com as calcinhas furadas no varal, meu irmão. E aí você amar a mulher como Cristo amou a igreja? Não é. Você quer ver uma coisa? Agora eu vou na ferida. Vocês têm 2 carros? Tem, pastor. Quais são os carros de vocês? Um Palio e um Corolla. E quem é que anda de Palio? Porque se quem anda de Palio é a mulher, tá errado. Ou vende os 2 carros e compra 2 carros equivalentes, ou então, meu irmão, o melhor tem que ser da mulher, porque Jesus nunca Jesus daria o pior carro para a igreja, nunca. Se ele deu tudo, inclusive a vida, né não? Aí quando eu falo esse negócio de carro aqui, os caras dizem assim... Aí quando eu falo do carro, os caras falam assim, deixa minha mulher rebelde, mas não mexe no meu carro, não. Ô pastor Marcos, eu quero segurança para sair daqui hoje, viu? Estão dizendo que não precisa de carro, não. Você entendeu? A gente não faz o que a Bíblia diz, aí o casamento não dá certo e a gente quer arrumar um culpado. É a mulher que não submete, não respeita o marido, é o marido que não ama como? Você ama, mas não ama como? Cristo amou a igreja, dando tudo, inclusive a vida. Aí o casamento não vai dando certo, porque você nem sabia disso. E se sabia, não estava fazendo. E aí o casamento fica ruim e a gente quer arrumar um culpado. Olha só, eu vou soltar uma bomba atômica e vou para o último ponto. Você quer ver uma lei do casamento que pouca gente sabe, está claríssima na Bíblia? Antes de casar, pode fazer sexo, gente? A Bíblia permite? Sim ou não? Não, tem, vai aparecer gente dizendo aí, já um pastor da Suíça me ligou desesperado, cara, os caras aqui que eram, inclusive, pastores respeitados da Suíça e tal, começaram a falar que não tem problema fazer sexo antes de casar, não. Então você vai ouvir isso, mas a Bíblia é clara, isso é prostituição, é pecado, é errado, não pode fazer sexo antes do casamento. Sexo é do diabo, é maldição? Não, é maravilhoso, no casamento. Aí você vai falar para jovens. Aí chega num congresso de jovens, acampamento de jovens, e fala, eu falo isso desde 1990, isso não é novidade não, eu prego isso desde 1990. Você quer ter um namoro santo? Quero. Não beije na boca. Ah, que isso, pastor? Não beije na boca. Se você beijar na boca, você vai ficar excitado e excitada. E uma pessoa que vai ficar namorando 1 ano, 2 anos, ficar se beijando e ficar excitado e desexcita, desexcita, uma hora vai cair em pecado. Isso é estatística, eu já conversei isso com o Lucinho, com o Nelson, já fiz isso. Mais de 80% dos namoros de crentes são iguais ao de não crente, fique sabendo disso. Você que tem filho e filha, é a mesma coisa. Por que o namoro de crente é igual ao de não crente? Porque namora igual a não crente. E eu digo, gente, não beije, quer santidade? Quer, não beije na boca, não é hora. Aí sabe o que a meninada faz? Não ouve e beija. Eu estava no acampamento, estou falando isso, gente, ligou em cima, esquenta embaixo. Não tem conversa. Aí a menina, ai pastor, mas eu beijo na boca do meu namorado e ele não sente nada. Eu falei, então termina esse namoro. Essa coca é Fanta, minha filha. Como é que tu beija na boca do homem, ele não sente nada, com 18, 16, 20 anos de idade, namorando, não existe isso não. Aí os meninos ouvem, a maioria não ouve, e beija, e aí acaba caindo em pecado e inclusive fazendo sexo. Não é para beijar, não é para fazer sexo, o povo beija e faz sexo, aí o povo casa, são vocês, os casais. Eu não sei se faz isso, mas de vez em quando encontro de casais, né? Ô gente, agora vira, dá um beijo na sua esposa. Irmãos, encontro de casais do Brasil inteiro, antes da pandemia, todo final de semana, não tem exceção não, manda um homem casado beijar na boca da esposa, 98%. Ué, meu irmão,
Agora você pode meter a língua aí, rapaz. Não só pode ser o capeta um negócio desse, o demônio. Você manda o povo não beijar o povo. Você manda o povo beijar, não beija. Não, agora você vai lá com a sua língua na garganta dela, miserável. Embolam a língua na outra aí, não? Mas não, não beija na boca de língua, mas não. Aí você manda o povo não beijar, beija, manda o povo beijar, não beija, manda o povo não fazer sexo, faz, o povo casa, cansou, parou, entendeu? Desanimou, não faz não, esfriou. É o Satanás um negócio desse, meu irmão. Pois olha aqui, presta atenção, se você quiser ter certeza disso, depois eu vou propor para o Marco um evento que eu tenho chamado Noite Hot. Mas é um evento meu, vou propor depois para ele. Esse livro aqui, está aqui tudo, pode ler que vai estar tudo. Agora presta atenção, a mesma Bíblia que proíbe fazer sexo antes do casamento, proíbe negar sexo depois de casado. Todo marido e toda esposa que nega sexo para o cônjuge, à luz da Bíblia, segundo as leis do casamento na Bíblia, está pecando. Ai, pastor, se eu soubesse disso, não tinha casado. Eu casei com um tarado, pastor. O povo sofre, ou o contrário, hoje também pode ser o contrário, né? Antigamente, irmãos, eu peguei a fase, há 15 anos atrás, no máximo 15, 20 anos atrás, onde se você pegar 100 casais, 98 era o homem reclamando que a mulher não queria o tanto de sexo que ele queria. Hoje, nós estamos aí para uns 70-30, incrível. De 2%, a gente passou para 30%, onde tem um monte de mulher reclamando que os caras não querem chegar junto, enfim. Mas olha aqui, a mesma Bíblia que proíbe, a mesma Bíblia de fazer antes, proíbe de negar quando casa. Está escrito. Está escrito aonde, pastor? Tem muito texto, tem muita explicação, mas eu vou só citar para você. O apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 7, assim: não vos priveis um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Não negue ao outro que lhe é devido. E aí, para não ter dúvida disso, o seu corpo, quando você casa, não é mais seu, é do seu cônjuge. E tem solução para quando um quer muito e o outro quer pouco? Está aqui, Então, presta atenção. Um dos grandes problemas na hora em que a gente casa, e o casamento não é o casamento dos sonhos, qual é? É que nós estamos o quê? Nós estamos casados sem conhecer as leis e, portanto, na hora que o problema surge, a gente, no lugar de assumir a responsabilidade, arruma um culpado. Faça primeiro tudo que é a sua parte, para depois falar o que o outro tem que fazer, né? Primeiro eu tenho que fazer a minha parte. O que eu tenho que fazer para mudar? O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para cumprir o que Deus diz que é a minha parte? Na hora que eu fizer isso, aí eu posso chegar, pastor, vamos aqui na Bíblia, está aqui o papel da mulher, esse. Amor, vem cá, estou cumprindo isso aqui tudo? Tá, então agora eu quero falar sobre você. Quando você não fizer a sua parte, não exija que o outro faça. Esses dias a minha mulher vem me dar uma bronca. A maioria das mulheres reclama que o marido não levanta a tampa do vaso, sim ou não? A minha reclama que eu não baixo a tampa. Vocês também reclamam isso? Porque eu lembro de levantar, de tanto que eu ouço reclamação, aí eu vou lá e levanto a tampa. Mas às vezes eu não lembro de baixar. E ela de madrugada vai tonta para o banheiro e senta direto no gelado, né? E eu falei, Maíla, pelo amor de Deus, eu só ouço as mulheres reclamar que é para levantar, e tu está reclamando que é para baixar, e tem vezes que eu não vou. E ela estava reclamando comigo, agora tem uns 15 dias, como se eu fizesse de propósito. Eu olhei para ela e falei assim, olha para mim aqui, lindona. Ela falou, amor, foi muito bom você falar isso. Ela resolveu. Eu falei, olha para mim, eu não quero fazer nada, não tenho no meu coração nada para fazer de propósito, eu não quero te irritar jamais, Deus me livre.
Eu não quero te irritar. Eu não quero errar. Mas eu não vou lembrar. E ela, tipo, na hora da briga, ela falou: até quando eu vou ter que falar? Eu falei: talvez para sempre. Porque eu não vou garantir para você que eu vou lembrar. Aí eu perguntei para ela assim: linda, olha para mim. Ela: o quê? Quantos anos eu peço para você apagar a luz? Tem 27 anos e você até hoje tem que repetir. Eu vou continuar. No nome de Jesus, quem sabe um dia você apaga e quem sabe um dia eu abaixo essa tampa. Mas você não vai desistir de falar e nem eu. Agora você vai cobrar que eu lembre se você também não lembra? Aí ela: né? Eu falei: eu sei que você não acende a luz para dizer assim: eu quero gastar, né? Ou então ele vai chegar e vai ficar irritado: é isso que eu quero. E nem eu, meu amor, quando vou lá de noite e levanto a tampa e depois não abaixo, estou fazendo, ela vai sentar aqui no frio. Oh, maravilha! Não tem isso no meu coração nem no seu. Você está entendendo? Aí eu quero exigir que ela lembre quando eu não lembro de tudo. E ela quer exigir que eu lembre quando eu não lembro de tudo. Ei, não dá. Pare de colocar a culpa dos seus problemas na vida, no pai, em quem quer que seja. De colocar os problemas, a culpa do seu casamento no seu que é, nele, nela, o que quer que seja. Faça a sua parte. Assuma a responsabilidade. Amém, gente? E por último, volte a trabalhar. Se você voltar a sonhar, se você assumir a responsabilidade, e se você voltar a trabalhar, vai dar certo. Porque o Labão chegou e falou assim: ô bonitão, eu não posso te casar, casar a Raquel com você, porque eu tenho que casar a mais velha primeiro. Mas eu quero te fazer uma pergunta, é a mesma pergunta que eu faço para você hoje. Você quer o seu sonho? Quero. Então, volte a trabalhar. Se o Jacó dissesse assim: mas eu acho injusto, eu acho errado, eu não concordo, eu não quero, eu não dou conta, simplesmente ele ia ter que se contentar com a Lia. E a mesma coisa eu digo para você, meu querido, minha querida: você quer ter o casamento dos sonhos? Quero, pastor. Quer mudar a sua realidade? Quero. Então tenha coragem de voltar a sonhar, assuma a responsabilidade, pare de colocar a culpa nos outros, no seu cônjuge, e volte a trabalhar. Se você disser para mim: não vou fazer, ok, contente-se com a sua realidade. Quer o sonho? Quero. Vai ter que trabalhar de novo. O que é isso? Simples. Antes da gente casar, a gente ora. Jesus, não deixa eu errar. Quem é a pessoa? Manda uma pessoa. Casou, parou de orar. Antes de casar, é romântico. Casou, parou o romantismo. Antes de casar, atenção concentrada. Já viu? Telefone de um namorado ou de um noivo, tocou. Oi! Está ocupado? Não, pode falar, minha linda, chuchu, princesa. Aí casa. Quê? Fala rápido. Estou ocupado. Tá. Parou a atenção. Parou o respeito. Parou. Você já viu, irmãos, uma mulher ouvindo o namorado contar piada? Ela chora de rir. Já viu uma mulher casada ouvindo o marido contar uma piada? Ela faz assim, ó. Parou o respeito. Quando está namorando, se derramar água, se pisar no pé, desculpa, perdão, está perdoado. Parou o perdão, parou o carinho, parou a educação, parou o namoro, parou de se cuidar. Fui pregar no Rio de Janeiro, prego nessa igreja há muitos anos já, e eu gosto, sempre quando acaba eu vou para a mesa do material, que ali eu indico o livro e tal. E eu estou lá, os caras, chegaram com um camarada perto de mim. Pastor, te apresentar aqui e tal. Aí, o cara, eu peguei na mão do cara e falei: prazer. Pastor, tá maluco? Sou eu. Foi de um ano para o outro, né? Casei, pastor. Falei: mas tu engordou demais, velho. Já casei. O que a gente fala, quando fala brincando isso?
Está dizendo em outras palavras, tanto homem quanto a mulher: não preciso mais me cuidar, me arrumar, não preciso. Agora eu posso ficar sem tomar banho, agora eu posso ficar sem comer, sem escovar o dente, eu posso engordar. Aí você começa a ver, o povo engorda demais. Não, pastor, já era gordinho, já era. Agora, se não era, você tomava banho, usava perfume, parou, né? O pessoal não arrotava, não peidava. Agora vira uma rotação, uma peidação que não tem limite. Os caras vão para o banheiro fazer cocô, não fecha a porta, não. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Pensa numa intimidade que você não tem que compartilhar. É essa. Um homem sentado no vaso pelado é a visão do Apocalipse, meu irmão. Ainda tem cara que chama a mulher para ver. Vem ver, amor, o que eu fiz. As mulheres que não se depilam, gente, sem brincadeira, não se cuida. Às vezes estou conversando com mulher casada, está com bigode, está com pelo aqui de cavanhaque, pelo amor de Deus. Entendeu? E aí o povo não se cuida, aí não ora, não tem atenção, não conversa, não tem respeito, não tem romantismo, não tem namoro, não tem mais cuidado, o povo se descuida, se desleixa, e aí o casamento não está dando certo. Por quê? Porque casamento, para dar certo, gente, não é o trabalho só que você teve para conquistar, é o trabalho para manter. E eu trabalhei para ter, e agora eu tenho que trabalhar para virar o meu sonho. Se você quer ter o casamento dos sonhos, você vai ter que voltar a trabalhar. Não dá para sair, não ter romance, namoro, pegar na mão, educação, beijo, eu te amo, florzinha, bombonzinho. Tá, pastor, eu dava Copenhague, mas eu não pagava aluguel, luz, telefone. Então dá sonho de valsa, miserável, mas tem que dar alguma coisa. Entendeu? Mas não pode ficar sem fazer alguma coisa. Era um buquê? Que seja uma flor. Que seja uma flor que você catou em algum lugar. Que seja um beijo, que seja um bom dia, boa noite, eu te amo. Gente, tem que voltar a fazer o que fazia. Tem que voltar a trabalhar. Levar casamento, achando que vai ter casamento dos sonhos e que vai durar. Netflix, dorme e acorda, não está nem aí, não conversa, não tem relacionamento, não tem sexo, não tem nada. Você está indo pelo caminho da destruição, sem dúvida nenhuma. Só 26 anos que eu trabalho com casais. Para manter o negócio e ser bom, vai dar trabalho. Falar quando não quer falar, sair quando não quer sair, gastar quando não quer gastar, cozinhar quando não quer cozinhar, conversar quando não quer conversar. Vai dar trabalho. Ô Josué, vou te colocar na terra da promessa. Ai, que maravilha. Brasileiro, parece que a gente lê isso aí, parece assim: nossa, Deus me disse que vai me dar Canaã. Uhul! E aí senta. O que Deus falou para Josué? Vou te dar Canaã. Quer entrar lá? Quero. Esforça-te, garotão. Tenha bom ânimo, vai lá você e derrube os gigantes, que a terra vai ser sua. Você vai derrubar os gigantes e você vai se esforçar. Casamento dos sonhos dá trabalho, irmãos. Inclusive esse que vocês estão tendo de estar aqui. Porque quem não investe no casamento, mesmo sem querer, está investindo no divórcio. Então, casamento dos sonhos dá trabalho. Quer ter um casamento dos sonhos? Quero, pastor. Volte a sonhar. Assuma a responsabilidade e volte a trabalhar. Vai ler livro de casamento, vai participar de encontro de casais, vai ouvir pregação, vai conversar, vai fazer as coisas. Agora, eu termino com uma coisa. Tem muita gente também, irmãos, que tem um casamento feliz e não vê. Por quê? Porque quer o que não existe. Aí quando a pessoa sai do sonho para a ilusão, é ruim. Porque sonho é bênção, ilusão é maldição. O que é isso, pastor? Seu casamento é bom e você não vê. Por quê? Porque quer uma coisa que não existe. Quer Cinderela, Branca de Neve, pessoa perfeita, rica, bonita, que não tem problema. Ninguém nunca mostrou a Branca de Neve 10 anos casada, mostrou? 10 anos depois, vamos ver a Branca de Neve. Alguém mostrou?
O único que mostrou foi quem? Shrek. Mostrou ele depois de casado. Os outros ninguém mostrou. Aí todo mundo com aquela imagem. Foram felizes para... Sim, foram felizes, mas engordou, teve problema, né não? Brigou, e discutiu, e teve menino, e o corpo não é mais o mesmo, depois que tem menino, mas ninguém mostra isso. Aí o povo, a mulherada e os caras também ficam com uma ideia de casamento, de pessoa. Ah, o Cláudio Duarte, o Josué Gonçalves, o pastor, o Antônio, o João, o ator. Todo mundo tem problema. Eu tenho, o Cláudio tem, o Josué tem, ele tem, você tem, todo mundo tem problema. Não tem ninguém que tem casamento perfeito. Não tem homem perfeito, mulher perfeita, família perfeita. Esses dias alguém falou: não é muita pretensão sua dizer que sua família é um sucesso? Eu falei: não, minha família é um sucesso. Eu não disse que é perfeita. Sucesso não é perfeição. A gente tem briga. Acabei de contar, minha mulher me dando uma bronca. A gente tem briga, tem problema, mas tem sucesso. A igreja, para ter sucesso, tem que ser uma igreja perfeita? Não, eu tenho sucesso, não tem perfeição, não existe isso. Mas tem gente que, não, ele não serve porque eu quero um homem. Não existe esse homem, irmã. Não existe essa mulher. Estava lá pregando também há muitos anos atrás para os jovens, nem tinha essa pregação ainda. E uma menina veio para mim e falou: ai, pastor, meu sonho é casar na minha igreja. Eu quero casar com um cara de 1,85 m, loiro, do olho verde, que ele trabalha no Tribunal de Justiça, que ele já tem o carro, a casa, que ele seja um homem santo, que tenha ministério, carioca e virgem. Eu falei: minha filha, até eu quero esse menino aí, ué. Quem que não quer esse menino? Carioca e virgem já quase que não existe. Você ainda quer que ele tenha 1,85 m, olho verde? Eu falei: tá solteiro até hoje a menina. Por quê? Porque é uma coisa que não existe. Você tem uma realidade. Trabalhe para tornar a sua realidade o seu sonho. Amém? Fica de pé no seu lugar. Gente, nós temos horário, né? Vou fazer uma oração. Não sei o que ainda vai ter aqui. Vou ficar com os livros ali uns 20 minutinhos. Se alguém quiser, corre lá. Quando acabar, só quando acabar. Para você pegar os livros. E a gente tem os horários que eu ainda vou lá para 40 minutos daqui onde eu moro. Então, os livros vão estar ali. E se você quiser conhecer e não conhecer a gente, nós estamos em 12 plataformas principais. Está no Facebook, no Twitter e tudo, mas as principais são Instagram, @Família de Sucesso, e YouTube, Família de Sucesso. No Instagram e no YouTube, Família de Sucesso. Tem um site, Família de Sucesso. Lá você vai ter, sempre a gente faz live, pregação. Lá no Instagram tem live, meu Deus, com Luciano Subirá, Cláudio Duarte, tem um monte de gente lá, nem Hernani Santos. Tem live minha, da minha mulher, a gente junto, separado, com um pastor, com um monte de gente. Conteúdo gratuito que é disponibilizado no YouTube. No site tem mensagem também para você ouvir de graça. E no Instagram e no YouTube, tá bom? Então, entra lá, segue, acompanha, e você vai estar recebendo sempre coisas para abençoar seu casamento, sua família. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu queria que você mesmo orasse. Eu queria que você, de olhos fechados, oferecesse uma resposta para Deus. Qual parte dessa palavra hoje tem a ver com você? Não é com o seu cônjuge. Eu não quero que você saia daqui, entre no carro e diga assim: viu o que o pastor falou para você? Não. Eu quero que você pense em você. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Você tem que voltar a sonhar, você tem que assumir a responsabilidade, voltar a trabalhar. O que você tem que fazer? Fale com Deus agora. Me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso ter coragem de voltar a sonhar, porque eu já acho que para mim não tem mais jeito, mas tem. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz milagres, inclusive, principalmente na família e no casamento. Obrigado, Jesus, por essa noite, pelo investimento da igreja nos casais, na família, por esse tempo especial que o Senhor nos proporcionou, reservou para nós. Eu quero abençoar agora cada casal que entrou aqui, que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem. E a minha oração nessa noite é que os corações
a mente, a alma dessas pessoas, como diz a tua palavra, seja solo fértil, e que a semente que foi liberada possa produzir mudança, transformação e fruto na vida dessa pessoa e desse casamento. Nós repreendemos nessa noite espíritos de separação, divórcio, traição, desesperança, engano, e declaramos em nome de Jesus casamentos que vão ficar firmados em Ti e que serão luz e sal e que mostrarão para as pessoas, para a sociedade e para a igreja que é possível ter um casamento feliz, ter um casamento dos sonhos. Que a Tua bênção nos alcance e o Teu propósito se cumpra no nome poderoso de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Deus abençoe, gente. Espero vocês ali no livro quando acabar tudo. E depois vamos para casa, que nós estamos dentro de uma ditadura do Satanás aí, que vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Ricardo. Deus abençoe. Amém. Como ele mesmo já falou, né? Sigam ele aí na Família de Sucesso nas redes sociais. Tem muita coisa boa lá. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos dar um aplauso ao Senhor, glorificando o nome dEle por essa noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar, a gente tem uma lembrancinha, uma doce lembrancinha para entregar para cada um de vocês. Eu já pedi ali para 2 casais do ministério ir buscar. E aí a gente ia fazer isso lá na saída, mas para não aglomerar, né? A gente vai entregar aí nas mãos de cada um. Mas quando vocês saírem, não deixe de passar ali para verificar o material do pastor. Bem, ele trouxe bastante coisa. E todo o material assim ricamente abençoado para abençoar aí você como casal e também a sua família. Pode entrar. E já queremos agradecer, chamar o pastor Edilson para ele dar aqui a bênção apostólica para cada um de nós. Pode entregar já para o pessoal. Glória a Deus. Nós só temos que agradecer ao Senhor pelo que Ele fez nessa noite. Pastor Ricardo, Deus abençoe a sua vida, a vida da pastora Maírla, né? Não está aqui. E também parabéns ao Fábio e Camila e todo o Ministério da Família, né? Pela organização, porque se deixaram ser usados por Deus e colocaram o seu coração neste trabalho, né, que é do Senhor. Não há nada melhor do que investir em famílias. E cada um de nós temos uma história, cada casal aqui. E tudo aquilo que foi ministrado nessa noite, que realmente seja como o pastor Ricardo falou, que seja corações que tenham um terreno fértil, amém? Que possamos absorver essa palavra e colocar em prática em nossas vidas, tá bom? Você foi muito abençoado, nós somos abençoados. Nós cremos que aquilo que Deus tinha para o nosso casamento, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge nessa noite, Deus liberou através dessa palavra que foi ministrada, através de tudo que aconteceu aqui. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Vou abençoar você e o seu casamento. Deus, nós te louvamos porque em Ti, Senhor, tudo é possível. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é aquele Deus que realiza os sonhos. Pai, nós somos imperfeitos, mas Tu és um Deus perfeito em todo o seu caráter. Abençoe cada casal aqui nessa noite, ó Deus, que possamos realmente lutar, investir, trabalhar, Senhor, conhecer a Tua palavra, os Teus princípios em relação ao casamento, para que possamos, ó Deus, perseverar e viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, para cada casal aqui nesta noite, Senhor. Pai, nós abençoamos com toda sorte de bênção, Pai, que o rio do Senhor possa fluir na sua plenitude, Senhor, em cada relacionamento, em cada casamento que nesta noite, Pai, nós te louvamos, porque Tu és o Deus que
faz todas as coisas possíveis e que nos dá a capacidade de sonhar, de continuar sonhando, de acreditar. E o Senhor é aquele que realiza, ó Deus, em nossas vidas, esses sonhos em nosso casamento, Pai. Muito obrigado pela bênção do Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, abençoe o pastor Ricardo, a pastora Maírla, Senhor, esse ministério, Deus, o casamento dos sonhos, que eles possam avançar cada vez mais e que a glória do Senhor seja manifesta cada vez mais desse ministério. Ó Deus, pelo ministério de família dessa igreja, Senhor, na pessoa do Fábio, ó Deus, e da Camila, Senhor, e com todos aqueles que estão com eles, ó Deus, que eles possam continuar, ó Deus, investindo, acreditando, aprendendo, Senhor, ó Deus, e que a glória do Senhor continue se manifestando, ó Deus, e alcançando mais casais. Muito obrigado pela vitória que o Senhor tem nos dado. Oramos, ó Deus, e agradecemos, ó Pai, que o amor do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e, ó Deus, as doces consolações de Teu Espírito Santo seja com todos nós, ó Deus, agora e para sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Louvado seja Deus.